Olá pessoal, realmente o café da manhã é a refeição mais importante do nosso dia? Quando é melhor ingerir proteínas? Comer pouco ajuda a aumentar o metabolismo? Então, descubra no vídeo de hoje as respostas a todas essas crenças sobre a alimentação correta. E você, quantas dessas afirmações vocês achavam que eram verdadeiras? Vocês vão ver aí que ter as informações certas podem fazer uma grande diferença na sua saúde e na sua qualidade de vida. Vamos lá? Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade, se inscreve, dá aquele joinha porque isso ajuda a manter o nosso trabalho e compartilha esse vídeo aí com seus amigos e familiares. Vamos lá? Então, o café da manhã é a refeição mais importante do dia? A gente tem aí os produtores de cereais que investem muito dinheiro para convencer o público desta afirmação, através de toda uma publicidade, mas na verdade, consumindo aí os nutrientes necessários e atendendo às nossas necessidades energéticas, fracionadas ao longo do dia, o corpo vai obter tudo aquilo que ele precisa, E mais importante do que o café da manhã é que estudos sobre a manutenção de um peso saudável, eles indicam aí que as pessoas com índice de massa corporal mais elevado, eles tendem a consumir mais alimentos no horário noturno. Então, o que a gente pode fazer de diferente? Consumir, então, mais calorias fracionadas durante o período de luz. Um estudo da Pensilvânia, da Universidade da Pensilvânia, descobriu aí que aqueles que comiam fora dos seus ritmos circadianos, eles tinham mais níveis elevados de glicose, colesterol e de triglicerídeo. Então, a gente já tem um vídeo aqui no canal sobre ritmo circadiano e nutrição, que é a famosa crononutrição, que eu vou deixar um link aqui para que vocês possam consultar e aprender um pouquinho mais sobre o assunto. Cortar carboidratos é a melhor maneira de perder peso? Então, frequentemente o consumo de carboidratos ele é apontado como um vilão, como responsável aí pelo sobrepeso, mas a nossa composição corporal ela é influenciada por muitos fatores, dentre eles a genética, o estresse, a qualidade do nosso sono, e não apenas pelo amor à pizza, por exemplo, Então, qual é a razão desse conceito, dessa confusão? Consumir carboidratos faz os nossos níveis de açúcar no sangue subirem, e desencadeia a liberação da insulina, que é um hormônio, e que, por sua vez, ela interfere nas nossas reservas de gordura. Isso é normal, é esperado. E se você fornecer aí ao corpo a quantidade de energia para atender novamente as nossas necessidades, você não vai ganhar peso. Há pessoas, claro, que emagrecem com dietas de baixo teor de carboidratos, como as chamadas dietas low carb, mas cortar carboidratos, assim como qualquer outro macronutriente, promove, proporciona um déficit calórico e, por consequência, uma perda de peso, Por outro lado, há pessoas que são saudáveis e que consomem aí uma grande quantidade de carboidrato. E um dado interessante é que apenas 4% dos indivíduos japoneses são classificados como obesos, apesar do arroz e do macarrão serem os pilares da dieta dos japoneses, Uma outra questão é, se você comer carboidratos depois dos 18, eles serão armazenados como gordura? Pois é, então, alguns pensam que comer carboidratos antes de dormir tem um efeito negativo, Mas não é bem assim que funciona, ok? Considerem aí os níveis de energia como se fossem uma conta bancária, O que realmente importa é como que as suas escolhas alimentares elas se distribuem ao longo do dia, ao longo de um período. E um excesso é sempre um excesso, independente do momento, Ou seja, a qualquer momento. Além disso, se à tarde é o momento que você prefere para você se exercitar, um jantar bem equilibrado vai trazer muitos benefícios, Além de lembrar que consumir carboidratos ajuda na recuperação no período pós-treino. Será que a dieta crudista, é a melhor para absorver os nutrientes? Então, na verdade, cozinhar muitos alimentos, ou processá-los, você pode privá-los, de substâncias nutritivas. Mas é melhor não comer tudo cru, Porque, na realidade, o cozimento, em algum momento, pode aumentar a biodisponibilidade, que é a facilidade com que o corpo ele pode extrair e usar aquelas substâncias nutritivas, como é o caso do glicopeno, do beta-caroteno, que são nutrientes que são amigos da nossa saúde, e que se encontram em alimentos de cor vermelha alaranjada, como é o caso dos tomates, das cenouras, das batatas doces. Além disso, combinar alimentos aí que contêm vitaminas lipossolúveis, como é o caso da vitamina A, da vitamina D, E e K, com alimentos que sejam
tem um teor de gordura maior, como azeite de oliva extra virgem, oleaginosos, frutas como o abacate ou a própria manteiga, ajuda o corpo a assimilar melhor essas substâncias nutritivas. Para ter mais músculos, basta adicionar mais proteínas? Então, nosso corpo ele não consegue, construir proteínas a partir do zero. Ele precisa obtê-las através da nossa alimentação, da nossa dieta. As proteínas elas são sim essenciais para a formação dos músculos, mas não são o único ingrediente útil para o crescimento muscular. O processo é em grande parte regulado aí por uma molécula chamada de mTOR-C1, que se ativa durante o treinamento de força e para se manter ativada, ela precisa de energia, ou seja, de calorias. E uma dieta rica aí em carnes magras, vegetais, ela sozinha ela não vai ser suficiente para gerar esse estímulo. Além das proteínas, você vai precisar comer de forma equilibrada dentro das suas necessidades energéticas e de nutrientes. E uma pesquisa comparou alimentos simplesmente proteicos, como por exemplo a clara do ovo, com alimentos mais completos, como no caso da pesquisa dos ovos inteiros, que contém gorduras e outros micronutrientes. E os resultados eles mostraram que os alimentos que foram mais completos podem ser mais eficazes para a síntese proteica do que apenas o consumo da proteína isolada. Nunca comer carboidratos de alto índice glicêmico. Então, tudo depende do contexto, diz a ciência, O índice glicêmico, ele é um sistema que classifica aí os alimentos contendo carboidratos com base em como eles afetam os nossos níveis de açúcar no sangue, Mas combinar esses carboidratos com proteínas e gorduras e fibras suaviza essa resposta glicêmica, Uma batata assada, por exemplo, com casca, ela pode ter uma pontuação alta, mas se você adiciona uma colher aí de atum, azeite, esse índice ele pode ser suavizado, reduzido. Você precisa considerar também as características do seu programa de treinamento, Em algumas circunstâncias, os carboidratos de alto índice glicêmico, eles podem sim ser bons, ser favoráveis, especialmente se você deseja repor aquelas reservas de glicogênio depois do seu treino, O mesmo se aplica ao fornecimento de carboidratos antes e após o treino, onde os carboidratos simples eles vão fornecer aí energia mais rapidamente aos seus músculos. Os superalimentos certos fazem milagres. Alguns micronutrientes apoiam, suportam uma função metabólica saudável, equilibrada. Mas consumir uma colher de sopa de vinagre de maçã, por exemplo, vai permitir que você oxide e derreta aquela gordurinha a mais? Não, No melhor dos casos, vai ajudar um pouquinho na saciedade, no controle do índice glicêmico. E no passado, acreditava-se que consumir aí uma colher de sopa de óleo de coco antes do treinamento também ajudaria a queimar mais gordurinha. Mas a gente já sabe que a ciência não sustenta essa afirmação, ela é infundada. E os triglicerídeos de cadeia média, que são os TCMs, ou gordura de óleo do coco, eles parecem melhorar sim a oxidação de gordura, mas os benefícios são pouco significativos, Então não compensa aí o consumo dessa estratégia através do consumo de gordura, aumentando o seu consumo de gordura. E a próxima é uma dieta saudável torna os suplementos desnecessários. A maioria dos nutricionistas sugere um enfoque primeiro no alimento e eu concordo com isso, Um comprimido de vitamina C, ele contém apenas vitamina C, enquanto que uma porção de beterraba, por exemplo, fornece vitamina C, nitratos, potássio, manganês, fibras, ácido fólico, dentre outros nutrientes. No entanto, não é fácil obter algumas substâncias nutritivas apenas com a alimentação, Como o caso da vitamina D3, os ácidos graxos como o EPA e o DHA, a menos que você coma bastante peixe, aqueles de gordurinha boa, e que devem ainda ter cuidados com a questão da conservação, para que esses nutrientes eles não se percam. Além disso, tem a vitamina B12, que é muito importante para as pessoas que são veganas, ou vegetarianas. A gente não pode esquecer também dos suplementos que são úteis para os atletas, como, por exemplo, a creatina para o estímulo da massa muscular e força, os nitratos para o desempenho, melhora do desempenho aeróbio. Então, tenta obter a maior parte dessas substâncias, desses nutrientes, a partir de uma dieta equilibrada, mas a gente precisa estar ciente que é possível otimizá-la com alguns suplementos específicos, claro, de forma orientada, supervisionada, e bem específica para as nossas necessidades. A gente tem também aquela afirmação de que se algo é bom, nunca é o suficiente, No entanto, certifique-se aí de que não exagerar com esses suplementos,
né? Encher o seu corpo com vitaminas sintéticas na esperança de alcançar aí o nirvana da nutrição não vai funcionar, né? Descobriu-se aí que os micronutrientes oferecem alguns benefícios, mas tendem a desaparecer com o tempo, ou seja, até um determinado ponto ele tem um impacto benéfico, né? Mas depois, em doses maiores, eles começam a ter um efeito aí adverso. Então, a gente tem como exemplo, por exemplo, a vitamina C, que tem um limite máximo tolerável de 2.000 mg por dia. Acima disso, eles podem ocorrer aí, cursar com efeitos colaterais, como náuseas, problemas no sono. Então, a gente precisa ler a composição do que porventura a gente esteja consumindo, né? Se a gente tem alguma carência, fazer exames de sangue regulares, consultar um profissional, seu médico, nutricionista, para poder saber quais são as suas necessidades reais de suplementação para fazer uma intervenção aí adequada. E a próxima é quebrar as regras ajuda a queimar mais calorias, né? Então, atualmente esse é um assunto muito discutido, né? Comer menos por um longo período de tempo, ele pode desacelerar o metabolismo e minar a nossa força de vontade para manter o tratamento. E a quebra de regras ela foi proposta aí como um método para evitar esses problemas, né? Por exemplo, durante aí essas quebras você pode manter a ingestão calórica aí dentro dos seus níveis de manutenção, sem se boicotar, sem trapacear, né? E quando você começa a comer novamente, o metabolismo ele pode se dar uma resetada, a gente pode dizer assim, mas estudos sugerem que ele vai diminuir novamente quando você retomar a dieta, né? Então é muito melhor manter uma ingestão saudável, né? Dentro daquelas quantidade de calorias que você precisa, e uma quebra de vez em quando pode ser positiva, né? Se for difícil para você manter essa dieta saudável com calorias equilibradas, toda controladinha por um longo período de tempo, né? Um estudo recente ele descobriu aí que uma interrupção diminui essa fadiga da dieta, essa chatice de fazer a dieta, o desconforto de ser privado de consumir aquilo que você gosta, né? Então, na verdade, essa quebra pode ajudar sim a seguir uma proposta de dieta de médio e longo prazo. Será que quanto mais gordura você consumir, mais você queima? Então, o homem ele pode sobreviver aí e prosperar, né, com modelos de dietas muito variados, né? No entanto, aumentar aí a ingestão de gordura parece não ser tão importante para a composição corporal quanto outros fatores, né? Como, por exemplo, adotar uma dieta de qualidade, né? Uma dieta cetogênica, por exemplo, na qual mais de 70% das calorias são consumidas ou oriundas da gordura, leva o corpo a um estado semelhante ao de jejum, no qual ele passa a usar os corpos cetônicos como combustível, em vez do glicogênio, do açúcar, né? Mas é o equilíbrio energético e não a fonte do combustível que vai determinar o ganho ou a perda de peso. E a próxima não é necessário limitar a ingestão de açúcares naturais. E essa é uma grande pegadinha, né? Isso porque a diferença entre os açúcares ditos naturais e o açúcar branco não é lá enorme, né? Os açúcares como os xaropes de tâmaras, mel, melaço como mascavo demerara, o açúcar da beterraba, eles podem sim conter alguns micronutrientes a mais do que o açúcar branco, mas em termos de calorias e macronutrientes, eles são praticamente a mesma coisa, né? Então é importante ficar atento à quantidade que se consome e buscar, claro, nunca ultrapassar mais que 30 gramas de açúcar por dia, o que já é demais, tá? Essas foram apenas algumas das crenças mais comuns, né, que eu ouço todos os dias através dos meus pacientes no consultório, né? E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, também. Se você tem alguma sugestão para um próximo vídeo, deixa aqui que a gente vai fazer o possível para atendê-los. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço da Nutri.